Olá, boa noite. The Musical Box está de volta com um convidado super especial, um amigo meu, Alan James, esse grande músico, multi-instrumentista, músico talentoso, lançou aí recentemente seu segundo álbum, né, nas Isso. plataformas digitais, né? Com certeza, depois eu vou deixar na descrição aí, para vocês ouvirem aí, que vale muito a pena, coisa boa, coisa de primeira. Hoje, 3 de fevereiro de 2026, nós vamos falar de um artista super importante, que vem lá dos anos 60, mas que ao mesmo tempo ele é subestimado. Ele tinha, no início era uma coisa, final dos anos 70 já começou para um outro lado, né, que a gente vai falar um pouquinho a respeito, mas ele merece nosso respeito, com certeza, né? Roberto Carlos, né? E eu queria começar a agradecer você, Alan, mais uma vez pelo convite. A gente fez aí com o Charles, né, no fim de dezembro, um vídeo falando de alguns álbuns subestimados, né? Mas hoje, aliás, faz tempo que eu queria fazer um vídeo sobre o Roberto Carlos, que já é bem merecido, né? Então, Certeza. Alan, obrigado por você ter aceitado o convite e falar um pouquinho aí desse mestre aí que muita gente às vezes nem considera ele como um importante roqueiro brasileiro que ele foi, né? Ali na década de 60 e Com começo ali dos certeza. anos 70. Né? Sim, Obrigado, Alan, sim. Obrigado mais uma você, vez. Paulo. Boa noite a todos que estiverem assistindo aqui esse vídeo. Cara, o Roberto, para mim, é uma dos pilares do rock nacional, né? Do rock brasileiro. Por mais que depois ele tenha seguido ali um caminho romântico, né? E acho que é até uma coisa que você, desde o início da obra dele, da carreira dele, né? Desde os primeiros compactos e Louco por Sim. Você, e etc., né? Que Louco por Você é o primeiro disco, que ele renega, mas ainda assim, né? É o primeiro. Não há como né, negar, né? Então, acho que desde Louco por Você, que ele não tem nem nada de rock, coisa e tal, mas você já percebia a veia romântica dele, né? E mesmo em meio ao rock and roll, e mesmo em meio, né, as incursões do Roberto pelo Sim. rock, né? Você já percebia a veia romântica dele, e é uma coisa que mais para frente, né, ali no início dos anos 70, ele, né, juntamente com o empresário dele na época, que era o Marcos Lázaro, eles rumaram para essa direção, né? O Marcos Lázaro também foi um cara que ajudou o Roberto a arquitetar essa guinada, né, em direção à música romântica, se tornaram um cantor não só de música romântica, mas também mirando o mercado latino, né? E o Roberto, a partir dos anos 70, ele passou a gravar constantemente os álbuns em português, em castelhano, aí Castelhano, também gravou espanhol, alguns para o né? mercado italiano, né? Ele gravou, se não me engano, entre 6 a 8 álbuns, se não me engano, em italiano. Depois gravou um disco em inglês e fez 4 gravações em francês. Então, mas ele era um cara que ele ficava muito assim concentrado tanto no mercado brasileiro quanto nos países, né, de língua espanhola, né, hispânica, né? Então, ah, é uma coisa assim que ele foi para esse mercado, né, para essa coisa da música latina, música romântica, mas mesmo nos anos 60, que você já tinha o rock and roll e ele também fazendo alguns outros estilos, você já via que ele caminhava aos pouquinhos para o que ele viria a se tornar, para mim, a partir de 73, com certeza, né? Eu acho que 72 ainda ali tinha uns resquícios da fase soul, ainda tinha, né, alguma coisa, mas já via que em músicas como Como Vai Você, já via que ele estava fazendo essa guinada, mas eu acho que no disco de 73, que é o que tem
proposta ali para mim, é a virada de mesa, né? A virada de chave para a música romântica e a partir dali, sucessivamente, né? Mas eu acho que, cara, ele é um dos maiores da nossa música, sem dúvida. Eu, particularmente, posso falar que ele é o meu artista favorito brasileiro, né? E Claro. ele, para mim, é um dos nossos maiores compositores. Uma coisa que eu gosto muito do Roberto, assim, que eu admiro muito nele e que me faz ser mais fã dele em relação a outros, é que as músicas dele são super compreensíveis, né? Assim, todo mundo de todas as classes, desde a classe A, classe D, E, enfim, das classes mais altas às mais baixas, entendem a mensagem dele, entendem as letras que ele está cantando, não se precisa de muita explicação, de muita teoria para entender o que ele canta. Acho que ele fala mirando diretamente no coração do povo brasileiro, e acho que é por isso que ele é tão forte, né? E claro que assim, e nos últimos anos ele tem sofrido muito hate, né? Muito também por conta tem muito assim a questão da associação dele com a Globo, né? E da Globo também ser ter uma controvérsia em torno dela. Aí depois teve o lance do Tim Maia, né? Que aí colocaram aquela cena lá do filme do Tim Maia, que ele teria jogado dinheiro pro Tim Maia, coisa que nunca aconteceu, né? Não foi ele quem fez isso. Mas aí, isso não está nem no livro do Nelson Motta, mas colocaram no filme e muita gente tomou o filme como uma verdade absoluta, sendo que não é, entendeu? Então, e claro que também nos últimos anos ele não tem ajudado muito, né? Com o lance lá, teve da biografia, agora ele tem perdido a paciência nos shows também, né? Também já é um senhor de 80 e tantos anos, né? Mas, cara, eu acho que isso não diminui e nem anula a contribuição do Roberto para a nossa música. Com certeza. Você disse tudo, né, cara? Roberto Carlos, cara, como você bem falou, desde o início, no final dos anos 50, o Louco por Você saiu em 59, 60. Não, 61. Não, 61. 61. Mas no final dos anos 50 ele já trabalhava, né? Já, a primeira gravação dele é o João e Maria e Fora do Tom, que é de 58, que saiu pela Polydor na época. Raríssimo, né? Encontrar isso. Raríssimo. Raríssimo, né? Sim. Inclusive o álbum, né? O Louco por Você, né? Também. Eu tenho uma cópia em CD aqui. Eu também tenho. De pegar. Você vê, como você bem disse, né, cara? Tem umas coisas meio samba, né? Bossa nova, esse tipo de bolero, tchá-tchá-tchá. Bolero, coisas da época, né? Então, se você me permite eu começar a falar de um álbum, cara, acho que para mim vai dar a ênfase inicial do que eu quero chegar. Vamos lá. Então, você tem o Louco por Você, 61, o de 63, o Splash, né? Que já entra por um rockzinho, já aquelas coisa mais romântica, algum outro rockzinho. É um disco super bacana também, gosto bastante. Mas eu acho que, não sei se você concorda comigo, cara, na época, digamos assim, 64, quando foi instaurado a ditadura militar. Exato. Certo? Então, era um Brasil conservador, com a bossa nova, com o samba, né? E, entre outras coisas da MPB tradicional, né? Então, não tinha aquele negócio de muito rock aqui no Brasil. Então, eu acho que para mim, os dois que eu admiro bastante, Roberto Carlos e Renato e seus Blue Caps foram os principais precursores do rock nacional. Sim. Para mim, eles que deram o pontapé inicial, né, naqueles, às vezes, versões de música ali dos anos 50, né, da música de folk, eles faziam versões. Começou a introduzir aqui as guitarras, a bateria, o baixo elétrico e tal, né? Então, eu não me lembro de ninguém antes disso fazer tal coisa, né, cara? Eu posso estar enganado.
mas eu acho que o Renato seus Blue Caps também começou em 62, se não me engano, que tinha o Erasmo Carlos ainda no primeiro disco. E você percebe ali nas músicas aquele rockzinho meio... Tem até jazz, cara, no Renato Seus Blue Caps, no comecinho ali, você percebe essas coisas. Porque é engraçado, assim, que até a 63, né, que até você mencionou o Split Splash, os Beatles ainda não haviam estourado no Brasil, né? Os Beatles só foram estourar mundialmente, né, em 64. Os Beatles só chegaram no Brasil em 64. Né, nos Estados Unidos, né, conquistaram os Estados Unidos em 64 também, né, e a partir dali, mundo afora e tal. Mas você vê que o que era feito, que não, era o do rock, né, vamos dizer, a chamada música de adolescente, né, era Nil Secada, Nil Sedaka, você tinha Dion and the Belmonts, você tinha... Deixa eu me lembrar aqui mais. Tinha acho que o Calbi Peixoto já tinha feito gravação de rock também, né? Ele gravou ali uns pré-rock. Você tinha lá fora o Bill Haley, Elvis já estava. Elvis já era o Elvis, né? E tal. Mas. Inclusive Elvis, né? Já acontecia no Brasil e tudo. Mas é engraçado porque você vê que os Beatles mudaram o rock, né? Eles mudaram a maneira de fazer o rock, né? E claro que antes já tinham conjuntos instrumentais também, né? Tinha os The Shadows, né? O The Ventures também, que já iam para uma praia mais do surf, né? E tal. Então, essas bandas, as primeiras bandas aqui, inclusive, e eu acho que o Renato e seus Blue Caps incluídos, eles bebiam muito dessa fonte, né? Das bandas instrumentais, aí lá na frente também o The Clevers, que viraram os Incríveis, né? Jet Blacks, enfim, beberam muito dessas bandas e tal, mas o rock era basicamente um rock inspirado na onda adolescente. Né? E você vê que o Split Splash do Roberto é muito calcado nisso. Muito calcado nisso. Acho que até talvez o É Proibido Fumar também tem muita influência disso. Né? Do Nil Sedaka, né? do Dion the Belmont, é bem aquela onda adolescente. A coisa, acho que no Brasil vai se transformar mais na segunda metade de 64 para frente. Né? E até porque quando as bandas, artistas começaram a ter acesso às músicas dos Beatles, né? Aí o mundo muda, né? Mudou muita coisa. E o rock aqui, consequentemente. Inclusive com influências, como você falou, né? Beatles, né? 4 começou a sair versões aqui no Brasil, Beatlemania, né? Aqui no Brasil. Que foi o primeiro que saiu dos Beatles no Brasil. Beatles 65, entre outros, né? Era tudo capa sanduíche, que eles falam capa sanduíche. Né? Então, como eu falei, né, cara, toda essa influência que você citou, obviamente, para mim, acho que o primeiro disco de rock não, porque o Renato Seu Blue Cap já tinha lançado o primeiro álbum nesse tom de rock com jazz, né? Você percebe isso, cara. Os caras estão tocando muito bem ali. Eles eram muito novos, mas você percebe ali eles tocando muito bem para a época, né? Mas assim, do Roberto Carlos, cara, para mim que começa realmente o rock brasileiro ali, um pouco depois do Renato, seus Blue Caps, realmente é o Proibido Fumar, cara. Legal. É o Proibido Fumar. A própria música Proibido Fumar, você já vê umas guitarras, um rock bem diferente para a época. Né? Você vê que é um negócio meio assim... hoje, não digo pesado, mas para a época era um pouco pesado no rock. Assim. Ela não é uma música pesada, mas para a época ela foi uma coisa inovadora, diferente, né, cara? Eu percebo isso, né? A música adolescente, claro, como você bem disse, né? Mas muito já daquele ênfase do rock, né? Com certeza. Porque já havia ali, chegando aqui no Brasil, os Beatles, os Rolling Stones,
Manfred Mann no começo, com aquelas músicas mais pop e tal, né? Também depois os The Hollies, entre outras bandas que começam a influenciar esses artistas, né? Sim. Aí depois vieram outros, né? Aí veio também junto o Erasmo, veio os Incríveis mais para frente, os Mutantes, né? Apesar de ser da Tropicália, Mais para frente, mas o rock nas guitarras, realmente, cara, você percebe aqui, não é proibido fumar, cara. Eu acho um disco importante para o início do rock brasileiro, cara. Sim. Né? A música Broto do Jacaré também é outra música super o Surf bacana, Music, que é né? uma levada sensacional, né? Tem. O Broto do Jacaré é o nosso Surf Music. Então. O Roberto dando aqueles gritinhos lá no fim, na parte instrumental, aquela coisa diferente, que ele não se tinha, meio. No bom sentido, meio rebelde, né? Assim, sim. Muito bacana, não, né? E é engraçado, o Leão Está Solto nas Ruas, que é um ska, né? Sim, é verdade. O Leão... Aquilo ali é um skazinho. Sim, verdade, cara. E o Leão Está Solto nas Ruas é interessante, porque na versão mono você tem o rugido do leão no começo da música. Na versão estéreo não tem. Uhum. Né? Um detalhe importante nisso aí, para quem não conhece, né? Só tem na versão mono, aquele rugido ali do comecinho da música. Outra música eu gosto pra caramba Jura-me. Outra que eu gosto bastante, Amapola, né? São os ritmos gostosos de se ouvir, né? São músicas a Amapola assim, que é mais aceleradinha também, né? Muita gente não compreende. Mas a música ali dos anos 60, muitas delas é bobinha. Não é que é bobinha, cara. Era uma fase, era aquela fase adolescente gostosa, ingênua. Tinha esse lado gostoso, né? Tinha esse lado. Então, não é que é bobinha, mas para a época, depois, ainda mais depois que veio a ditadura militar, né, cara? Eles começaram a fazer um rockzinho mais para adolescente mesmo, mais ingênuo mesmo, né? Depois, alguns anos, veio aquelas críticas sociais de algum tipo Geraldo Vandré, né? Entre outros, né? Sim. Que nem o Calhambeque. O Calhambeque é um ritmo bacana para a época. Também. Tem muita coisa que por isso que eu falo, é um disco importante do rock aqui, cara, no início do rock brasileiro, né? Mas o ápice do rock, muita gente fala que foi 85, 86 aqui no Brasil, mas já era outra coisa, né? Claro. Era outra pegada, era outra coisa. Nos anos 70 também tinha uma época do rock, mas tinha aquelas bandas de rock progressivo brasileira, tinha várias coisas. Mas assim, é porque nos anos 80 o rock brasileiro se tornou algo de massa, né? Se tornou algo, um movimento, sabe? Um movimento do rock ali, e era um movimento, e é aquela coisa, a partir da Blitz, começou a se tornar um sucesso assim, de massa, algo comercial. Porque nos anos 60 você tinha ali o nascimento do rock nacional. Né? A Jovem Guarda foi o primeiro movimento de massa brasileiro. Aí você, nos anos 70, tem o rock ali nacional, mas ainda era uma coisa meio marginalizada, com raras exceções como Rita Lee, em carreira solo, já com Tutti Frutti, Raul Seixas, que no começo vendia bem e tal, mas ainda era uma coisa muito marginalizada, né? Tipo, você pegar bandas como Casa das Máquinas, Joelho de Porco, enfim, Módulo 1000, entre tantas outras, né? A Bolha, mas eram bandas assim que tinham a força do rock, mas não eram um sucesso mercadológico. E aí quando você pega nos anos 80, a partir da Blitz, vira um monstro, né? É uma coisa que durou ali mais de 20 anos a força mercadológica do rock. Tinha também o Moto Perpétuo, né? Mas não, são bandas bacanas, mas como você disse, marginalizado, né?
É a mesma coisa, assim, né? Não estou dizendo que o Roberto era esse tipo de artista marginalizado, mas... De jeito nenhum, ele não. Ele não, mas ele, o Renato e seus Blue Caps, aqui no Brasil, eu acho os dois mais importantes para o início do rock brasileiro. Você pode pegar o Proibido Fumar, você vai ver umas pegadas assim sensacionais para a época de um rock assim, com solos de guitarras. Não tinha nem efeito, era na raça ali. Na raça mesmo. E tem um negócio legal nesse disco, que é a versão dele para Unchain My Heart, né? Desamarre meu coração. Desamarre meu coração. É, muito bacana. Disco muito bacana, cara. Legal. Eu adoro. Gosto muito, cara. Porra, isso aqui é sensacional, importantíssimo. Para mim é um dos melhores dele, cara, sem sombra de dúvida. É um disco gostoso de ouvir, sabe? Ele é um disco assim que você tem uma audição fácil. Sim, exatamente. Agora vamos ver o título que você escolheu aí pra gente. Bom, meu primeiro título é esse aqui, ó. Esse cara aqui. Sensacional. 72. Roberto Carlos, 72. Cara, pra mim, eu tenho dito assim que... É um disco bem confessional em muitas partes. Totalmente. E assim, eu tenho dito que o meu preferido ele sempre foi o de 71, né? Que é o que tem detalhes e tal. Mas, cara, assim, tem um negócio que esse disco aqui, pra mim, a cada ano que passa, ele vai ganhando um favoritismo, sabe? É tipo aquele cavalo na corrida, que ele vai correndo, ninguém tá vendo que ele tá pegando a posição, mas ele tá chegando, daqui a pouco ele tá encostando no que tá em primeiro lugar e vai passar o primeiro lugar. E aí, quando passar a linha de chegada, vai ganhar por um detalhe centímetros à frente do que antes era o primeiro, entendeu? Porque, cara, eu acho esse disco incrível. A contracapa também, né? Bem bonita, né? Acho que a contracapa é bonita. A capa, isso aqui pra mim é a melhor capa de disco do Roberto Carlos. É muito bonita, sim. E uma das melhores capas de disco no Brasil, da história. Esse detalhe aqui dos olhos dele, né? Os olhos profundos, afundados, né? É um olhar triste, né? Triste, A contracapa também ele de lado ali, meio tristonho, assim, pensativo. Mas é muito bonito, sim, com certeza. O álbum com certeza, cara. E é engraçado, porque ali em 72, ele e o Erasmo estavam numa onda confessional, né? E é engraçado que é um ano que eles produziram bastante coisa naquele ano, né? Porque eles produziram músicas que eles deram para outros artistas, né? Tem gente que gravou, tem uma cantora chamada Célia, gravou uma música chamada A Hora é Essa, que é deles. Eles fizeram também Os Brutos Também Amam, pro Agnaldo Timóteo, 72. Aí, em 72, eles também compuseram a trilha sonora da novela O Bofe. Já ouviu essa trilha, Paulo? Já ouvi, sim. Já ouviu, então? Que a trilha é toda assinada por Roberto Erasmo, né? São todas canções originais. E é até legal que o Erasmo, depois, num dos últimos trabalhos dele, ele fez um disco de samba, ele regravou uma dessas músicas, chamada Moço, que é uma pegada de samba rock, uma coisa meio Jorge Ben e tal. E aí, fora a novela, o Erasmo fez o Sonhos e Memórias, que é um disco praticamente todo de músicas dele com o Roberto, né? Sensacional. Sensacional. Inclusive é o meu favorito dele. E é também um disco que é engraçado, que é um disco que segue uma linha confessional e fala do passado, do presente e do futuro, né? Tem ali o bloco que o Erasmo fala, Largo da Segunda-feira, né? Bom Dia Rock and Roll, que fala das influências e tal. E aí ele faz músicas como Meu Mar, que era como ele queria que a vida dele fosse para frente, dali em diante e tal. E o Roberto também nesse disco parece que são os Sonhos e Memórias. Esse álbum aqui
os dois lados da mesma moeda. Só que esse lado da moeda aqui, ele é mais, eu acho ele mais dark. Eu acho ele mais profundo, mais soturno, né? Porque, cara, assim, disco que começa com A Janela, que é uma cara, coisa assim. Essa música é uma das minhas favoritas, cara. Também. É uma música totalmente verdade, cara. Coisa de adolescente querendo ir embora de casa, mas pensa muito bem antes de fazer aquilo, né? E por fim você decide. E você decide que naquele momento ainda não é a hora de você ir embora, né? Exatamente. Essa música aí tem o Como Vai Você, que não é dele, mas, né, mas é do grande Antônio Marcos e do Mário Marcos, né, que é irmão dele. Cara, Como Vai Você é um clássico absoluto por si só da música brasileira, né? Que é uma verdadeira declaração de amor, né? Uma aula, né, de como se declarar. Aí tem o Você é Linda, né, que fala da mulher grávida e tal, que é engraçado que ele fala da mulher estar grávida, mas parece que ela está grávida de outro, mas que mesmo assim ele vai amar aquela criança, ele vai assumir aquela criança, né, e que ele contempla ali a mulher grávida, né? Aí tem Negra, que é uma música que, vamos dizer, pelo tema dela, ela meio que envelheceu mal, né? A música que meio que envelheceu mal, né? Porque ela compara a cor da pele da mulher negra a um asfalto, né? Porque o asfalto é cinza, não? O asfalto em nada lembra a pele, né? Então, mas também é uma música essa música do Carlos Collor e do Maurício Duboc, né? Quando eu falo ele, eu falo o personagem, né? Não, enfim. E aí eu até tive a oportunidade de, muitos anos atrás, entrevistar o Carlos Collor por ocasião do lançamento de um DVD que ele tinha gravado, 30 anos de carreira. E aí o Carlos Collor, ele falou que, na verdade, a inspiração dele para a música, se não me engano, foi ele mesmo, namorava uma mulher negra ou coisa assim, e a família dele era contra. Ou era alguma coisa assim, não sei se era ele ou se era o Maurício Duboc, que era o parceiro dele, mas que havia acontecido uma coisa dessa, que havia muito preconceito, né, um racismo, por ter um casal interracial, né? Então ele fez uma maneira de falar sobre isso, né? Mas se você pega no contexto literal da coisa, é uma música que hoje não envelheceu muito bem, né? Aí tem Acalanto, que é um clássico do Dorival Caymmi, né? Que é uma música emocionante, Por Amor, que também bem romântica, que já é aquela guinada romântica. Aí vem umas músicas assim que Por Amor, eu acho, né? Bem deprê, né? A Distância, bem deprê também. A Montanha, que eu acho que é uma música, uma das melhores músicas que o Roberto fala de religião, né? Aí tem o Você Já Me Esqueceu, pá. Aí, cara, pra mim a trinca que fecha o disco é um negócio assim absurdo, que é quando as crianças saírem de férias, que era a realidade do Roberto, pai de família, né? O cara, né, ele e a esposa queriam um tempo para namorar, mas os filhos impedem o tempo todo, né? E o Roberto era pai ali, né, de 3 filhos, né? Na verdade, depois ele descobriu um 4º filho. E o Erasmo também, naquela época também, né, já era pai, né? Tinha adotado o primeiro filho da Narinha e naquele ano veio a ter também o Gugu, né, um dos filhos dele. Aí vem o Djavan, que, cara, pra mim é a obra-prima desse disco. O Djavan, pra mim, né? Sensacional, cara. É uma música totalmente confessional, né? Totalmente confessional, coisa que o Roberto pouco fazia, cara. Realmente ele se aprofundou muito, né? E o Djavan... Pois é. É tipo uma terapia, acho que, do Roberto. Você está com psicólogo e você está ali falando de coisas que geraram traumas, coisas, várias coisas, vários sentimentos entre ele ali, coisa que ele nunca conseguiu expressar ou não queria expressar publicamente, né? Inclusive o acidente, né? O
o acidente dele, Inclusive, principalmente o acidente que vitimou, né? Que, né, perdeu ali a perna, né? E é a única vez que ele fala disso assim, com todas as letras, né? Sim. A letra realmente não, obra-prima. lindíssima. Não, e é muito engraçado que aí na letra ele fala, né? Eu venho aqui, me deito e falo para você que só escuta. Então, a minha luta, né, parece que ele pode estar tanto falando com um psicanalista como ele está falando contigo ali. Ele está te confessando. Sim, sim. Então, você é puxado para dentro do universo dele, né? E fora o refrão, né, bicho? Essas recordações me matam. Nossa, sensacional, cara, é forte. Sim. Né? E o Agora Eu Sei, que pra mim encerra o disco muito bem, da Eliana dos Santos. Eu adoro o refrão dela, acho muito charmoso, que é "E agora eu sei o que aconteceu, quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu". Acho que isso é uma lição de humildade, assim. Sim, verdade, cara, essa música é lindíssima. E lindíssima também é o contrabaixo dessa música. Sim. Esse contrabaixo ali eu acho bonito, cara. Paulo César Barros. O Paulo César Barros, grande músico. Grande músico que, quando o Roberto passou a gravar no exterior, a partir de 71, era o único músico brasileiro que ia lá para gravar com os gringos. Sim, grande baixista, tá louco? Sim. Renato Seus Bluecaps e tal. Trabalhava muito, né? Também, né? Fora o Renato Seus Bluecaps, né? Ele tinha saído já, aliás. Acho que ele já tinha saído. E aí ele virou um grandíssimo de um músico de estúdio, né? O cara começou a gravar com todo mundo. Ele era um dos músicos mais requisitados, né? E aí, tanto que em 75, durante um período ali, acho que ele ficou uns 2 ou 3 anos na banda do Roberto ao vivo. Também, grande músico, grande baixista. Grande músico. Que mais você tem aí? Boa escolha, disco sensacional, obra-prima. Esse é uma obra-prima. Uma curiosidade, antes de eu continuar, quando você falou o disco de 71, que tem detalhes, né? Esse disco foi gravado lá fora, nos Estados Unidos, correto? Foi nessa época que o Raul era produtor da CBS, que ele fez o Sociedade Cavernista, porque ele foi viajar, o presidente viajou com o Roberto Carlos para gravar esse disco lá fora. Ah, sim. Né? Aí ele aproveitou essa viagem do presidente e tal, da CBS, junto com o Roberto, para gravar aquele disco Sociedade da Grande Cavernista, com o Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e tal. É um detalhe aqui que eu deixei, mas é só para... porque o presidente era o Evandro Ribeiro, né? E o Evandro Ribeiro era o produtor né, ele foi o produtor de todos os discos do Roberto Carlos até pelo menos nos anos 80, ali início dos anos 80. O Evandro Ribeiro acompanhava pessoalmente esse processo. Sim. É um detalhe assim que eu quis, às vezes as pessoas não sabem, mas foi nesse período da gravação desse álbum que o Raul fez o disco lá, o Evandro ficou pé da vida, né? Sim. Bom, é difícil falar, cara, mas tem muitos álbuns do Roberto nessa fase aí que... Opa! Esse aqui é o We The Beatles brasileiro, né? With the Roberto. With the Roberto Carlos, Esse aqui realmente começou, na minha opinião, a mudança do Roberto Carlos. Seria tipo um Rubber Soul dos Beatles, né? Você já começa a mudar, a evoluir, digamos assim. Né? Você percebe uma mudança muito grande já, né? E no próximo álbum, né, em Ritmo de Aventura, você já vê uma mudança muito grande também, né? Então, esse disco aqui do Roberto é importantíssimo, vendeu muito bem na época, fez um sucesso absurdo, né? Sim. Né? Eu Te Darei o Céu, que é sensacional, né? Nossa Canção, né, que é um clássico, né? Maravilhoso. Querem Acabar Comigo, que tem uma referência a... Eu não me lembro quem que era comigo, de alguma vez... Alguns falam que era com o Rony Von, porque ele tinha um programa O Príncipe, tinha uma ritmo, mas eu acho que era outra coisa, cara. Não, era o Rony Von mesmo. Era o Rony Von, não era?
Era. Era, né? Mas tinha uma... Talvez não eram coisa deles, coisas de quem empresariava tudo isso aí, acabava arranjando briga aí, o Roberto fez, né? Criaram ali o Príncipe, né? Tinha um programa com o Pequeno Rony, Príncipe. né? O Pequeno Príncipe. Que era para... É tipo o Beatles, depois criaram os Monkeys, né? Para comparar, rivalizar, exatamente. Esqueça, que é outro clássico, Negro Gato, né? Outro rockzão aqui, sensacional. Namoradinha do amigo meu, o Gênio, Não Precisa Chorar, é Papo Firme, outro musicão, Esperando Você e tal. Esse disco aqui eu acho também importantíssimo para o rock, né? Tem músicas românticas também, logo, obviamente, né? É uma mistura de rock com música romântica, mas aquelas músicas românticas, como que eu posso, bem construídas e mais simples ao mesmo tempo, cara. Senão se torna uma coisa bem bonita, né, cara? Eu acho que o Roberto Carlos conseguiu fazer isso até aquele álbum 74, que tem a Despedida. Para mim, o álbum de 74 é o último dele, como o Roberto Carlos mesmo. Aqueles arranjos que não é tão produzidos, mas é bonito, né? Tem o Portão e tal, tem a essência daquele Roberto Carlos ainda. A partir de 75, você já percebe uma mudança, né? Daquele álbum tem Além do Horizonte, a música Olha, né? Que você já vê que já está indo para o lado mais romântico ainda, né? Com os outros tipos de arranjos, né? Um pouco mais produzido, com mais orquestra, né? Então, acho que é o primeiro álbum do Roberto, muito bom também, né? Não é ruim, não. Um grande álbum do Roberto Carlos. Mas já está mais romantizado de vez, né? Na minha Com opinião, certeza. Né? Tem o Sambinha, Além do Horizonte, que é sensacional, né? Então, mas que eu estava falando, esse álbum aqui é um marco na virada da carreira do Roberto, é o início, né? Você já começa a perceber as mudanças, né, dos arranjos das músicas, das composições das letras e tal, né? Por isso que eu acho importantíssimo, além da influência dos Beatles, né? Com certeza, isso aqui é uma influência dos Beatles, a capa, né? O The Beatles, né? Outros artistas também imitaram aí essa famosa capa dos Beatles, né? Inclusive o Pré-Mutantes, né? O 6, né? Que fez uma capa parecida com o The Beatles, né? Então, esse álbum de 66 do Roberto eu considero importantíssimo também para a história do rock e também para a música romântica, mas não é aquela música romântica pegajosa, chata, é aquela coisa romântica gostosa de se ouvir, com aqueles arranjos bonitos, mas simples, né, cara? Não é aquela coisa que se torna piegas, né, cara? Na minha opinião, né? Não sei. Eu acho que este álbum aí começou a... O Roberto Carlos começou a ver de uma outra forma, sem sair daquela sua popularidade, mas já começou a ter um olhar diferente das coisas, né? Você já percebe tal aqui na visão deste álbum aqui, né? Na minha opinião. Né? Esse aqui é outro. Você está me ouvindo bem? Sim, sim. Quando eu estou falando, você está escutando alguma interrupção no áudio ou não? Depois? Não, não. Tá. Não, tá ok. Não, cara, sim. Não, tá normal, tá normal. Normal, tá ótimo. Isso. Peraí, deixa eu só fazer Continua me ouvindo bem agora? Sim, sim. Tá. Pois não, cara, assim, esse disco do Roberto 66, ele é sem dúvida, um dos melhores trabalhos dele. Eu acho que ele é, assim, cara, um dos pilares da discografia do Roberto, um dos álbuns, num top 10 do Roberto, eu coloco ele fácil. Inclusive, dos anos 60,
eu acho que ele é meu favorito. Dos anos 60, ele é o meu favorito. Todos meus são favoritos dessa época, mas tem os favoritos, né? Dos favoritos. Não, mas tem os que são acima dos favoritos. Então, eu considero esse, assim, ele é o meu favorito disparado, é o que eu mais ouvi. Ele é especial. Esse para mim é um disco especial. Sensacional, nosso descasso do Roberto Carlos, com certeza. Foi lançado no final de 66, né? Fez muito sucesso. E o disco mal foi lançado e as pessoas estavam já ansiosas pelo próximo disco do Roberto, né? Então, fez muito sucesso esse álbum. Sim. Acho que foi nessa época, acho que o disco que fez mais sucesso que os anteriores, né? Sim. Vendeu mais que os anteriores ainda. Sim. Agora, o próximo. Você comentou já meio que por tabela o próximo que eu vou mostrar agora. Que é esse aqui, ó. Ah, sim. É um álbum muito bonito, eu gosto, cara. Eu amo esse disco. É muito bom. Cara, eu amo esse disco aqui. Eu acho que ele talvez, eu acho que ele seja o mais bem produzido da carreira do Roberto Carlos, assim, em termos de estúdio, e eu acho que ele tem um som muito bom, um nível de sofisticação altíssimo. Eu acho que ele é um disco assim primoroso, cara. Eu acho primoroso. É um disco que, inclusive, eu acho que ele merecia até mais valor no geral, né? Porque assim, fase soul, Jovem Guarda, fase soul, etc. Mas, bicho, eu acho esse disco muito legal. A capa eu acho bacana também, né? A parte interna dele, eu acho uma puta de uma foto também, contracapa, acho bem bacana. E, cara, eu acho ele para mim é um dos melhores. Ele, desde que eu vi pela primeira vez, eu já fiquei apaixonado por esse álbum. Desde que eu vi a capa, eu já fiquei impressionado. Quando eu ouvi, então nem se fala. É um disco que inclusive, já começa com a regravação dele de Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, né? A versão atualizada, né? Sim, em comemoração aos 10 anos da música, né? E da Jovem Guarda também. Jovem Guarda. E é legal que nessa música, cara, na parte do refrão, cara, ele faz outras vozes por cima, ficou muito legal, ficou muito forte, ficou muito bacana, cara. Acho que o vocal dele... é um arranjo meio disco, né? Um proto-disco ali, né? Ficou muito bom, cara. Eu adoro, cara. Um arranjo de orquestra, né? De cordas e tal. Eu acho muito bacana essa versão. Voz dobrada, né? Um dos melhores vocais do Roberto Carlos nessa música. Também acho. Aí tem Quintal do Vizinho, que é uma música que eu adoro a vibe dela, uma música otimista pra cima, tem uma mensagem positiva, né? Ela é tipo aquele ventinho assim, o vento fresco que você tem ali, né? E tal. É uma brisa ali de esperança, sabe? Aí tem Novo W, que inclusive tem uma curiosidade, né? Em Novo W, ela foi gravada com 2 arranjos diferentes. Aí um dos arranjos tá aqui, né, nesse disco, que é um tom mais romântico, né? É uma coisa mais light, uma coisa mais, né, suave. Mas no disco de 76, em espanhol, que são as músicas do disco de 75, né, que ele sempre fazia assim, né, que quando ele gravava o disco o disco do ano corrente, ele logo em seguida gravava os vocais em espanhol, né, que tinha que encomendar as versões e tal. Aí ele gravava os vocais em castelhano para o lançamento nos países de língua hispânica, né? E aí a novidade incluída naquele disco é o segundo arranjo, que é um arranjo mais funk, um arranjo mais soulzão mesmo, mais soul, aí tem clavinete, tem um solo de armo, assim, mas ela tem uma pegada mais swingada, sabe? Eu vou te mandar esse link depois para você ouvir. Por favor.
Aí tem Amanheceu, que ele gravou do Benito de Paula, que é uma música de fossa, né? Benito de Paula, que já é brilhante por si só, né? Um puta de um pianista, de um cantor, compositor, né? E é uma música de fossa, né? E eu chorando aqui no chão, né? Que ele cai um raio e eu caí no chão. Cara, é um negócio assim muito, muito fossa, né? Aí tem Existe Algo Errado, que é Maurício Boca à escola. Aí tem Olha, que, né? Clássico absoluto. Nossa, essa música para mim é muito bonita, eu gosto muito de ouvir. Ela é tipo um calmante. Sim, olha, assim, é uma música que, assim como Seu Corpo, né, que tá lá no lado B, mais pra frente, são duas das músicas, assim, da fase motel do Roberto, né? Mas a letra de Olha também é muito primorosa, né? E aí tem Além do Horizonte, que, né, clássico indiscutível, que pra mim a melhor versão do Roberto é essa, que é original, é aquela levada um sambinha, né? Uma pegada de samba bacana. Aí tem o Elas por Elas, da Isolda. Aí, cara, aí depois vem uma música que é o meu xodó desse disco, que é Desenhos na Parede, que é do Beto Ruschel e do César de Mercedes, que era do Terço. Essa música cara, é bonita, hein? Essa música, o Roberto Carlos nunca gravou uma música assim antes e nem depois. Ele nunca mais ele fez algo parecido, né? E é uma música assim, cara, ela tem um quê de magia, né? Um ar de sonho, né? Uma coisa assim muito de sonho, lúdica também, né? Aquela coisa da a menina que tá esperando a luz do sol parece que a luz do sol vem, mas não vem, né? E cada sombra na parede desenhava alguém que chegaria sempre amanhã. Quer ver? Até peguei a letra dela aqui, que fala, e cada sombra na parede desenhava alguém que chegaria com as primeiras luzes da manhã. Sempre amanhã. Cara, eu acho isso muito incrível, muito bonito. Aí tem Seu Corpo, que eu já falei. Aí tem El Maniqueño, né? Com uma música meio castelhana, com uma onda meio mexicana, né? Sei, meio. Eu gosto dessa música, eu acho muito interessante, cara, o que o Roberto Carlos fez nessa música. Um carnaval latino, né? Mais ou menos, né? Exatamente. Um carnaval latino é uma música que desde criança, desde que eu ouvi a primeira vez, eu já gostei dela. Tem um clima de festa que eu adoro. E aí, bicho, o disco termina com uma pedrada que é Mucuripe, né? Fagner e Belchior. Lindíssima. Nossa, não, Mucuripe é um negócio assim. Eu acho que minha risco é dizer que é a música que eu mais gosto do Fagner, assim. Cara, é um petardo. É um petardo. Espetacular, né? E é engraçado que ele quebrou uma regra aqui, né? Porque o Roberto ele gostava de gravar músicas que eram inéditas, né? Ou feitas especificamente para ele. E aqui ele fez uma exceção, que ele pegou a música que já tinha sido lançada e deu a roupagem dele para a música, de tão incrível que ela é. Muito bonito. E marca merecida, né? Para mim, cara, isso aqui é um puta de um álbum. Puta de um álbum. Para mim, top 10 fácil do Roberto. E pouco falado, né? E pouco falado. É que eu falei, esse álbum aí já marca uma nova fase do Roberto. Mas ele é Total. muito bem produzido, como você bem falou. É um disco super bonito, né? É um disco ainda que realmente você tem que ter na discografia, não pode deixar de ter, é um disco sensacional. Está um pouco mais romantizado, mas não é aquela coisa ainda... É muito bem trabalhado as músicas românticas, tem uns arranjos maravilhosos, né? Que não é aquela coisa que é tão popular, romântico, muito popular. Não, ela é romântica, tá? Mas é muito bem feito, bem construída, assim, os arranjos sensacionais, né? Muito bom. Total. Esse é do box, né? Essa edição. Ele tem o posterzinho? Não. Não veio, né? Porque a primeira edição em vinil vem um pôster, né? Sim. Eu acho que a capa da frente, se não me engano. Assim como o disco de 69 também, assim, ele veio com pôster, né?
edição dele. Sim. Mas realmente, boa escolha. Esse disco é muito bonito. Exatamente. Muito. Sensacional. O meu terceiro álbum aqui é difícil, cara. Eu nem sei qual escolher. É difícil, cara. Mas eu vou ter que falar dele, porque isso aqui é um dos meus preferidos. Realmente, assim, dos anos 60. Gosto de todos, mas esse aqui é... Putz! Isso aqui é top 10, né, cara? Isso aqui eu nem sei o que dizer, né, cara? Rapaz, esse disco é complicado, cara. Como falar dele, né? É o disco que a gente tá falando, que vem com o pôster, né? Essa aqui é a edição original que meu pai me deu, mas não tá sem o pôster, né? Edição Bono, mas não veio o pôster. Mas aqui, cara, poxa, cada musicão aqui que eu vou te falar, cara, é um álbum do Roberto, super, assim, tem aquelas coisas rock, tem aquelas coisas românticas muito bem, ainda misturar com soul music, rock, coisa ali que estava, uma série de coisas estavam surgindo, né, cara, no final dos anos 60. Era muita revolução sonora, desde lá de fora, né, para chegar no Brasil, muita coisa acontecendo aqui que era novidade. O Roberto foi captando uma série de coisas ali. Tem músicas aqui, deixa eu ver aqui, no selo do álbum, que já abre com as flores de jardim de nossa casa, né? É espetacular, né, cara? Aceite Seu Coração, música linda demais, velho. Nossa! Ouvi muito essa música, ouvi muito no repeat. Cara, mas como é bonita essa música, aquela melodia no violão, os arranjinhos dela, cara. É simples, mas você sente uma emoção, cara. Aquela coisa bonita, né? E aí depois as cordas que entram na música, né? Sim, nossa, sensacional. Você pode não acreditar que fique só sem ter ninguém. Cara, não ver em mim, sempre será só sendo. Nossa, em cada dia eu quero. Nossa, é o negócio assim. E a interpretação dele, né? Você vai crescendo, né? Aí em cada dia, aí eu aceito o seu. Nossa, é maravilhosa, música incrível. Incrível. Agora a música do Paulo César Barros, que nada vai me convencer. Aquela veia raivosa, né? Aquele baixo sensacional, cara, aquela levada da música. O Roberto canta assim, meio que na rebeldia, digamos raivoso assim. Mesmo, né? Uma onda raivosa. Muito legal, cara. Isso aqui é pra época. É espetacular, total. Cara. Do outro lado da cidade também, outra música sensacional. Eu acho. Ela é um dos meus xodós desse disco, cara. Assim, tem época que, dependendo, acho que ela é o meu xodó. Que é uma música também que é meio um ska, né? A cidade agora. No outro lado. Nossa, essa música é muito boa. Boa demais, cara. A primeira e única música instrumental Diamante Cor-de-Rosa do Roberto Carlos, que tem um filme também, o Diamante Cor-de-Rosa, que é bem legal, né? Divertido. Que engraçado sobre o Diamante Cor-de-Rosa. Você sabe que existe uma versão dela com letra? Não sabia não. Deixa eu pegar aqui, ó, mostrar pra você. Cadê o disco? Vou pegar aqui pra te mostrar. Achei. A versão dela com letra saiu nesse álbum aqui do Agostinho dos Santos. É mesmo? Sim, porque o que acontece? Segundo consta, né, que quando eles fizeram a música, né, Roberto Erasmo, a letra, eles não conseguiram fazer a letra a tempo, né, de gravar o disco e depois fazer o filme, né? Tanto que ela é um tema instrumental, né? Tem ali a melodia vocal feita pela gaita, né? E aí, no caso, quando o Agostinho dos Santos gravou esse álbum, ele gravou algumas músicas de compositores contemporâneos, né? Tem ali
Tem do Lobo, Torquato Neto, deixa eu ver, Antônio Carlos Jocafi, então, o Mistor, que era alemão, né? Rui Mauriti, enfim, tem compositor. E aí, a música que abre esse disco aqui é justamente faixa 1, Diamante Cor-de-Rosa, numa versão com letra. Vou procurar ouvir, cara, não sabia não conhecia. Sim, aí tem uma versão com letra, aí tem uma declamação no meio, feita pelo Walter Foster. É muito legal, cara. Fica com uma curiosidade. Legal, cara, bom detalhe, importantíssimo, eu não conhecia não. Muito bom saber. Porra, bacana, vou procurar ouvir, depois eu te falo. Bom, não vou ficar do Tim Maia, né? Já é um musicaço, né, cara? Aquele baixão do Paulo César Barros lá também, tá? Vou te contar, cara. Pelo amor de Deus. Sim. Que música. Que depois o Tim Maia regravou, né? Sim. Também, Gravou no segundo disco dele de 71. As Curvas da Estrada de Santos nem precisa falar, né, cara? Não precisa falar. Dispensa apresentações. Sua Estupidez também é lindíssima, né? Maravilhosa. Que é uma porrada na cara, né? Mas, tô despejando toda a raiva em você. Aquela coisa, né? Mandando, como diria se hoje, né? Mandando aquela letra, né? Aquele papo reto ali pra amada e ainda assim diz que ama, né? Sim. Eu acho muito legal. Quantos idiotas vivem só? Não, e a própria sua estupidez não me deixa ver que eu te amo. Nossa, bicho, porrada na cara. É meio que uma música de amor, anti-amor, né? Sei lá. Muito bom. E tem essa música que eu acho muito interessante, Ao Meu Imenso Amor, né? Parece uma música meio circense, meio machinha, né? Muito bacana, cara, sensacional. Que é muito engraçado, né? Ela tem essa coisa meio vaudeville, né? E ele gravou uma trilogia dessas músicas, né? Porque tem Ó Meu Imenso Amor nesse álbum, aí no disco seguinte teria o Vista a Roupa Meu Bem e no de 71 I Love You. Sim. Homem, Mãe, Seu Amor é sensacional, cara. Que coisa interessante. Assim, os arranjos dela, né? Assim, meio circense, meio marchinha, né? Aquela coisa muito bacana, cara. Sim. Não adianta, né? Também é muito bonito. Nada Tenho a Perder, também é uma música sensacional, né, cara? Bom, esse disco aqui é espetacular, meu amigo. Isso aqui não dá para não gostar. Não dá para não gostar desse disco. Não tem como não gostar. Não tem como não gostar. E aí tem um amigo meu que fala um negócio que eu vou parafrasear. Bicho, se ouvir esse disco e não gostou, tem que ouvir errado. Tem que ouvir de novo. Ouvir não gostou, então escuta de novo. Tá ouvindo errado. Exatamente. Falou tudo. Descasca, realmente maravilhoso. Sim. Descasca. Ó, já tô aqui com o meu terceiro também no gatilho. Que foi engraçado que assim, para quem tá assistindo, a gente não combinou. Um não sabia dos títulos do outro, mas rolou um negócio muito interessante aqui, que é o seguinte. O Paulo escolheu discos dos anos 60 e eu escolhi discos dos anos 70. Então, assim, haveria possibilidade da gente repetir disco, coisa que não aconteceu, e acabou que cada um de nós focou numa década, né? Foi interessante, porque o meu terceiro disco é esse aqui. De 77. Roberto Carlos, 77. Cara, foi... Para mim é o último disco do Roberto, na minha opinião, que eu consigo ouvir. Para mim também. Assim, é aquela coisa. A partir do disco 78, você começa a pescar canções boas em discos que, né, cada vez mais... Aí tem, né, uns melhores, uns nem tanto, coisa e tal. Aí nos anos 80 houve a pasteurização, né, nos anos 90 a pasteurização continuou e tal. Aí ficou aquele disco tudo feito
teclado e tal. Mas esse aqui, muito bom. Pra mim, é o último, vamos dizer, o último álbum que tem uma força. Né? Pô, um disco, bicho, que... O disco de 78, cara, ele tem uma ou outra música bonita. Não, tem Fé, Força Estranha. Tem a Primeira Vez, que eu gosto pra caramba. Música Suave. Assim, não é que é ruim, mas já é um outro, né? Já mostra uma outra coisa, né? Esse disco de 77, cara, já tem... por exemplo... Mas tem coisas com os arranjos sensacionais ainda, né, cara? Sim. Por exemplo, de 79 tem Na Paz do Seu Sorriso, que eu acho uma das melhores músicas dele. Bonita. Né? Linda. Né? Mas esse disco aqui, inclusive, não essa edição aqui, né? Mas foi um dos primeiros CDs que nós tivemos em casa, né? Eu lembro que minha mãe comprou esse disco aqui, né? No fundo, foi, sei lá, talvez o segundo CD que a gente teve em casa, assim, então, ou o terceiro, enfim. Mas eu lembro que quando o CD começou a se tornar mais popular, e aí as pessoas começaram a ter som em casa, né? Que tinha o CD, o famoso 3 em 1, né? LP, cassete e CD, né? Eu lembro que até o nosso som que a gente comprou vinha com um disco de música clássica e tal. Aí eu lembro que meus pais compraram 3 CDs. Eram eles: o disco de 71 do Roberto, que foi o primeiro que eu ouvi, esse aqui, e o Jovem Guarda, que minha mãe adorava. Né? Então, esse também tem uma ligação com ele muito sentimental, por conta disso, né? De família e tal. Mas, ademais, né? Fora isso, um disco que abre com um amigo, bicho. Que tem uma levada muito boa, com aqueles metais, né? Muito bonito. E tem um negócio, né? E tem um negócio aqui que é o seguinte, né? A Mil tem uma curiosidade, se não me engano, tem no livro do Paulo César de Araújo, enfim, que o Roberto e Erasmo tinham feito a música, a parte dos acordes juntos, né? E aí parece que ela era para se chamar Além do Horizonte. Mas aí eles não conseguiram dar forma, aí depois eles fizeram Além do Horizonte como a gente conhece, né? Do jeito que a gente conhece lá nos 75, mas o Roberto guardou essa ideia musical, né? Essa composição inacabada, e aí ele decidiu homenagear o Erasmo, fez a letra de Amigo inteira, sozinho, gravou a música nos Estados Unidos, e quando ele voltou dos Estados Unidos com o disco pronto, foi mostrar a música pro Erasmo, né? Que bacana, né? Bonito, né, cara? Aí o Erasmo, né, quando deu conta, né, que era a música deles, mas como a letra era homenagem a ele, né, que ele demorou a se dar conta que o Roberto estava cantando para ele. Aí quando ele ouviu que ele era o amigo, né, de fé, aí disseram que ele caiu em lágrimas, assim. Muito bonita, né? Demais. Aí vem Nosso Amor, né, Nosso Amor, logo em seguida. Aí tem Falando Sério, que é uma pedrada, né, da dupla Maurício do Bosque e Carlos Cola. Para mim, uma das melhores, se não a melhor música que eles fizeram já pro Roberto, viu? E olha que o Roberto gravou bastante esses caras, mas Falando Sério, é uma música assim incrível. Aí tem também, deixa eu ver aqui, Muito Romântico, do Caetano, né, que é maravilhosa. Sim, é até uma pegada, um arranjo legal nessa música do Roberto, né, cara? Swingado, né? Swing bacana, né? Bonito. E os metais ali, os metais em brasa, assim, e uma linha de baixo poderosa do Paulo César Barros, né? Parece que ele faz uns slap no meio, ele faz umas notas complementares ali no baixo que são coisa de maluco, coisa de doido. Acho que todo baixista tinha que pegar essa música e escutar. Aprende um pouco aí. E se não gostou, tu escuta de novo. Exatamente. Aí tem solamente uma vez, que é aquele acena assim, oi, pro mercado hispânico, né? O Roberto sempre passou a colocar uma coisinha ou outra, né? De músicas em castelhano nos álbuns em português, né?
Aí essa aqui para mim é uma curiosidade, que é a versão do Roberto de Ternura, que era afinal o tema da Vanderleia, né? É uma música. Essa música, cara, é uma das minhas preferidas do disco aí, muito bonita. Muito. A versão do Roberto é lindíssima, né? Cara, Que, maravilhosa. inclusive, por mais que me perdoe a Vanderleia, eu acho ela maravilhosa. Eu sou um grande fã da Vanderleia, mas eu adoro a versão do Roberto. Acho muito bacana. Cavalgada, que tem, né, dispensa apresentações também. Clássico, né? Clássico, né? Da fase motel já também, né? Nossa, aí tem uma que é linda também, que é Não Se Esqueça de Mim, que, pô, eu acho... Onde você estiver, não se esqueça de mim. Cara, eu acho também um dos pontos altíssimos. A Jovem Tarde Domingo, maravilhosa, né? Essa música é uma das minhas preferidas também. As minhas também. E eu adoro que ele começa rock and roll, aí depois ela vira uma valsa e termina no rock de novo, né? Rock de novo, exatamente. Muito legal. Veja só que festa de arromba. Aí ele faz a citação festa de arromba e o Parei na Contramão, né? Sim. É muito legal, cara. Aí tem outra que pra mim... Não, esse lado B, bicho, pra mim esse lado B, inclusive, é ainda mais forte que o lado A. Aí vem Pra Ser Sua Minha Mulher, do Rony Von com Tony Zanar. Que musicão. É uma das minhas preferidas também, cara. Meu xodózinho. Os arranjos... Não, nossa, sensacional, cara, os arranjos dessa música. Um puta de um baixo do Paulo César Barros também. E eu gosto da levada dela, que no refrão ela vira um disco, né? Abra os braços pra... Vira uma disco music ali, né? É, cara, muito bom, cara. Sensacional. E os metais também. Metais e cordas. Nossa, é muito legal. Nossa, a música é muito bacana, cara. Aí vem outra vez, que também dispensa apresentações, né? Outro clássico. Clássico absoluto da Isolda, dessa vez só da Isolda, né? Já que infelizmente o irmão dela, né, o Milton Carlos, havia falecido, né, num acidente de carro. Eles sempre faziam as músicas em parceria, né? E aí, nesse caso, ela começou a fazer música sozinha. E depois vem o Sinto Muito Minha Amiga, que eu acho que fecha bem o disco. Que pra mim também é um dos... Acho que é um dos mais elegantes do Roberto Carlos, também um dos melhores produzidos dele. Sim, realmente a produção desse álbum é muito bom, cara. Sim. E é um dos poucos, cara, que chega a beirar 50 minutos de duração. O disco de 72 tem mais ou menos 50 minutos. O 74 tem uns 49 minutos. Esse aí também tem uns 48, 50 minutos, cara. Um dos discos assim, mais longos assim, do Roberto Carlos, né, cara? Com certeza. Mas é um descasso, cara. Esse disco aí, para mim, encerra uma fase do Roberto, cara. Muito bem gravado, os arranjos perfeitos, né, cara? É um disco muito bom, muito bonito. A partir daí fica aquela, como você disse, é uma música aqui, outra ali, né? Não é uma coisa total inteira. Assim, ele vai tendo bons momentos, né? Ele vai tendo bons momentos. Aí tem discos, alguns melhores que outros, né? Mas depois, acho que para mim a segunda metade dos anos 80 em diante aí já é um negócio assim que você começa a procurar quais são as músicas boas, né? É que eu falei, cara, no máximo, para mim, o que eu consigo ouvir, no máximo, chutando alto, é até 78. Mas Sim. esse de 77 já é o último disco que eu considero realmente Roberto Carlos, né? Que eu acho muito bom do pós-77 é o de 81, que é o que tem Emoções, tem As Baleias, tem Ele Está Pra Chegar, que eu acho uma música muito boa, das melhores religiosas. Essa música eu gosto. Das Sim. poucas músicas que eu Eu me lembro da minha mãe comprando esse disco na época, em 81, quando saiu, lançou, fui com ela, eu era, sei lá, 7 anos, por aí.
Eu lembro que ficou na loja, ela comprou esse disco, tinha acabado de ser lançado, esse de 81, né? Boas lembranças. Sim. Mas é isso aí, cara. Olha, Isso a gente aí. falou de cada obra-prima do Roberto Carlos, importantíssimo precursor do rock and roll aqui no Brasil, junto com o Renato Blue Caps, né? Não dá para negar. É um músico subestimado por muitos. Ah, eu sou roqueiro, não gosto de Roberto. Não, cara. Quem é roqueiro gosta de Roberto Carlos, cara. Daquelas, vai entender, cara. Porque o Roberto Carlos é importantíssimo para o rock brasileiro. Sem ele e o Renato Blue Caps não haveria o que viria a ser depois outras bandas, né? Outros grupos nacionais, né? Sem dúvida. Para mim, o Roberto deu um pontapé inicial no rock, como eu já falei, ao lado do Renato e seus Blue Caps, né, cara? Aí depois veio os Incríveis, tem os VIPs, mas já veio depois, né? Justamente como a gente falou, numa época de militarismo, né, cara? Coisa assim que era Verdade. forte para ele, né? Mas foi muito bem, né, cara? É importantíssimo ter falado, né? Faz tempo que eu queria fazer esse vídeo falando dele. Verdade, a gente tem falado há algum tempo sobre fazer algo dedicado ao Roberto. Sim, porque é bem merecido, né, cara? O que a gente falou aqui são grandes obras, mas tem muito mais, né, cara? De repente, uma outra hora, a gente dá um complemento em outros discos, né? Do Roberto, que são importantíssimos. Com certeza. Eu te agradeço imensamente mais uma vez por você ter participado, por você dar a sua opinião, seu parecer, coisas curiosas que eu não sabia, né? Te agradeço por isso, e outras pessoas que vão assistir vão te agradecer também, porque tem muitas informações aí importantíssimas, né? E com certeza a gente vai, em um outro momento, dar continuidade de outros álbuns do Roberto Carlos. Muito obrigado, Com certeza, Alan. disco que não falta do Roberto pra gente falar, cara. Eu que agradeço mais uma vez o convite aí, né, aqui no The Music Box. Pra mim, cara, é um prazer, como sempre. E estamos aí, tem muita coisa boa pra gente comentar, não só do Roberto, mas de música, né? Música no geral, então conta comigo sempre. Agradeço, fico muito feliz. Obrigado. Tá? Feliz demais por você ter participado, seu comentário, sua opinião, as suas escolhas excelentes. São discos que a gente mostrou que são importantíssimos. E quem está nos assistindo, quem não conhece, por favor, ouçam com atenção. É bem merecido, é super importante entender esse artista, o Roberto Carlos. Né? Com certeza. Tá certo? Obrigado, amigo. Obrigado, meu amigo. Grande abraço. Abraço. E nos vemos em breve, com certeza. A gente Com vai certeza. se falando. Uma boa semana para você aí. E a gente vai. Para você também. Obrigado, querido. Obrigado, até mais. Irmão. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.